Fala galera, seja bem-vindo à primeira aula que vai falar a respeito da lei dos senos. Bem, mas o que é a lei dos senos? Note essa figura que você está vendo aqui do lado, onde você tem um triângulo ABC qualquer e você tem uma circunferência circunscrita a ele, de raio R, como você está observando aqui. O que a lei dos senos garante? Garante que cada lado do triângulo é proporcional ao seu respectivo seno do ângulo oposto. O que isso significa? Vem aqui comigo, ó. Tá vendo aqui o seu ladinho que mede A? Ele está aqui, ó. Se você dividir ele pelo seno do vértice A, do ângulo que está no vértice A, vai dar o mesmo resultado que você pegar o B, o ladinho B, dividir pelo seno de B, que vai dar o mesmo resultado que você pegar o ladinho C e dividir pelo seno do C. Ou seja, esses resultados são sempre iguais. Além disso, eles são sempre iguais a quanto? Iguais a 2 vezes o raio da circunferência que está circunscrita ao triângulo em questão. Mas quando é que você usa a lei dos senos? Bem, você usa para qualquer triângulo que você quiser, inclusive o retângulo. O detalhe é que se o triângulo for retângulo, aí você não vai precisar de uma arma tão poderosa para matar o problema. Aí você vai precisar simplesmente usar o seno, o cosseno e a tangente da maneira que nós aprendemos anteriormente. Então você vai usar quando? Especialmente quando o triângulo não for retângulo. Outra dica importante que você pode pegar da lei dos senos. Você nunca vai usar esse monstrinho enorme aí tudo de uma vez só. Você sempre vai usar essas igualdades aí de duas em duas. Ou você vai usar essa fração com esta, ou a primeira com a terceira, ou a segunda com a terceira e assim por diante. Você nunca vai usar tudo de uma vez. Ufa, né? Ainda bem, né? E essa parte do 2R? Não, essa parte do 2R fica tranquilo. Você só vai usar se o problema estiver falando de circunferência. Se ele não estiver falando de circunferência, você esquece. Você só vai pensar nas três frações. E por último, como eu mencionei ali, você nunca vai usar todo esse monstrinho de uma vez só. Você vai usar sempre de duas em duas frações. E por último, qual que é a grande dica? Que a sacada é para usar a lei dos senos. Todo problema que envolver um triângulo, que não seja retângulo, e estiver fornecendo para você dois lados e dois ângulos opostos, chegou o momento. É hora de usar a lei dos senos. Veja este problema. Algebrópolis, Geometrópolis e Aritmetrópolis são cidades do país Matemaquistão, localizados conforme a figura. A partir dos dados fornecidos, determine a distância aproximada de Geometrópolis a Algebrópolis. Bem, então o que ele quer é essa distância aqui, ó. Vamos chamar essa distância de maneira bem criativa de x. É essa distância que ele quer calcular. Bem, olha a situação que nós temos aqui, ó. Nós temos aqui um ângulo de 135 graus, oposto ao lado x. Temos um ângulo 15 graus oposto a esse lado que não tem nada a ver com o problema. E temos esses 5 quilômetros que está oposto a esse ângulo que nós estamos vendo aqui, ó, que nós não sabemos a medida. Mas veja só, se temos dois ângulos, 15 graus, 185 graus, nós conseguimos descobrir o valor desse ângulo que está faltando. A soma dos três tem que dar 180. Então, portanto, aqui tem que ser 30 graus, certo? Olhe agora o que nós temos. Ó. Temos um ângulo de 30 graus oposto a um lado conhecido, que é 5. Temos um lado que queremos calcular e um ângulo conhecido. Ou seja, temos envolvidos no problema dois ângulos e dois lados opostos. Opa, e o triângulo também não é retângulo. Isso me remete a quê? Lei dos senos. Só que como foi dito no slide anterior, você não usa todas aquelas frações de uma vez só. Você só usa de duas em duas. Então olha só o que podemos escrever aqui. Ó. Pela lei dos senos, temos o seguinte, ó, que x dividido pelo seno do ângulo oposto, qual é o ângulo oposto? Ó? 135 graus, igual a 5 quilômetros dividido pelo seno do ângulo oposto. Qual que é o ângulo oposto a ele? 30 graus. Então veja o que vamos conseguir. Ó. X é a distância que nós queremos calcular. 135 graus é da família do 45 graus e está no segundo quadrante. Como nós estamos falando de seno, nós estamos falando, deixa eu até fazer um esbocinho aqui rapidinho. Ó. Estamos falando de seno. Seno é muito melhor em pé. Cosseno é bem melhor deitado. Como nós estamos falando aqui ó, de seno,
o 135 graus é aqui, ó. Ele é da família do 45 graus, ó. Então ele tem o mesmo seno que o 45 graus, ou seja, raiz de 2 sobre 2, dividido por igual a 5, melhor dizendo, dividido por seno de 30 graus. Mas quando que é o seno de 30 graus? Lá na tabelinha nós sabemos que é meio. Continuando essa proporção, veja só, vai ficar x vezes meio, multiplica em cruzado, x vezes meio vai dar x dividido por 2, igual a 5 que multiplica a raiz de 2 sobre 2, ou seja, 5 raiz de 2 sobre 2. Dá para simplificar o 2 com o 2, olha o que sobra. X igual a 5 vezes raiz de 2. Mas o problema diz, ó, que raiz de 2, olha o valor aproximado. 1,4. Então 5 vezes 1,4. Portanto, a distância x que nós queríamos, ó, 5 vezes 1,4 vai dar 7 km. Então essa é a distância da cidade Algebrópolis à cidade Geometrópolis, como nós vimos. Então, só para resumir aqui, por que nós usamos a lei dos senos? Porque nós tínhamos dois lados e dois ângulos opostos a esses lados envolvidos. E o triângulo não era retângulo. Por isso decidimos usar a lei dos senos. Um forte abraço, até a próxima videoaula sobre lei dos senos, onde nós vamos resolver um exercício que caiu no Enem. Grande abraço.